Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver a entrevista do Jair Bolsonaro que ele concedeu à CNN. Jair Bolsonaro estava brabo, valente, xingou todo mundo e os xingamentos dessa entrevista foram xingamentos endereçados, né? Porque já foi condenado lá, a PGR já pediu a condenação, então ele está indignado e xingou todo mundo. Bolsonaro das antigas parece que voltou aí nessa entrevista, né? Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Presidente... Que golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem força armada, sem nada. Coitados na rua. Mulher idosa presa, 17 anos de cadeia, uma covardia que fazem com essas pessoas. Agora, presidente, há alguns empresários, presidente, vários empresários estão com medo em relação a essa taxa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Há um grupo que teme por sérias consequências e há outro grupo que defende o diálogo, que pode haver alguma saída depois do dia 1º de agosto. A pergunta que lhe faço o senhor acredita que essa reação pode prejudicar a direita e favorecer o governo, a esquerda? O senhor acha que essa taxação do presidente dos Estados Unidos pode fazer com que a direita possa perder apoio nas ruas? Ô, Leandro, falta informação. Obrigado pela pergunta. Quem tem que buscar a negociação, o canal, é o presidente Lula, não sou eu. Em 2019, o Trump era presidente, queria taxar o aço. Eu conversei com ele, ele não taxou o aço. Se eu fosse presidente, para ter certeza que essa negociação tarifária estaria parecida com a Argentina. Lá o Milei conseguiu não taxa zero para 80% do exportado e os 20% restantes em torno de 10%. Está excelente para a Argentina. Agora o Lula continua batendo na tecla. Por que o padrão dólar tem que perseverar? Eu condeno o ataque dos Estados Unidos ao Irã. O Lula continua dizendo, está havendo genocídio para Israel na faixa de Gaza. O que nós podemos esperar de um presidente que manda seu vice na posse de uma autoridade do Irã, ao lado de 5 terroristas, 4 já foram eliminados? Tá? Esperar o quê de um presidente desse? Que se alia ao pior da ditadura do mundo. No BRICS agora virou uma reuniãozinha também de pequenos ditadores. Ali está entrando a ditadura criminosa de guerra do mundo todo. Agora, o Trump não gostou, obviamente, e houve sanção, a sanção também em função disso, quando ele vai para a Rússia, no dia da vitória, em vez de estar no aterro do Flamengo, vai lá no dia da vitória, está ao lado do Putin, com ditadores e criminosos de guerra ao seu lado. Você quer o quê? O Brasil se afastou dos valores americanos, o Brasil está ao lado da ditadura, o Brasil está ao lado de terroristas. O que pode sobrar para a gente? Isso que está acontecendo. Querem me culpar? Eu estou taxando o Brasil? Eu estou vibrando com taxação? Não. Agora, o Brasil tem como chegar à solução disso. O Trump está mostrando o que ele quer. É só o Brasil fazer. E nós todos queremos. Presidente. Eu espero que até o dia 1º de agosto, isso seja resolvido. Presidente, a Juliana tem uma pergunta também para fazer, Ju? Nessa mesma linha, se a gente tem uma dificuldade de articulação do presidente Lula, não seria o senhor essa ponte para pedir ali ao presidente Trump que volte atrás, que recue, ou o Eduardo Bolsonaro? O senhor pretende conversar com o presidente Donald Trump diante de vários setores aqui reclamando desse tarifaço? Eu vou acrescentar. Olha, me dê o passaporte. Presidente, peço perdão. Me restitua o passaporte que eu converso. Agora, quem é o presidente é o Lula, não sou eu. Presidente, ele é que tem que buscar alternativa. Acrescentando a fala da Juliana, presidente, eu me referi aqui à pergunta, o agro é um segmento que apoia o senhor, né? Desde lá atrás, durante o governo. O senhor não pode criar um mal-estar com esse setor? Essa pergunta que foi direcionada com esse sentido, em relação ao grupo que apoia o senhor hoje, que pode ser prejudicado de acordo com o anunciado pelo presidente dos Estados Unidos. Leandro, começo de 22,
o agro ia colapsar, falta de fertilizantes. Eu fui, peguei um avião, conversei com o Trump por 3 horas. Em menos de um mês chegaram quase 30 navios aqui com fertilizante no Brasil. E eu negociei parte do óleo diesel para cá com o presidente Trump, o presidente Putin, sem problema nenhum. Só que esse cara que está no governo agora, esse desocupado que está no governo agora, ele não quer conversar. Ele se aliou com ditaduras, se aliou com o que há de pior no mundo. E a consequência não sou eu não pedi taxação nenhuma. A decisão foi do Trump. Nós sabemos que ele age, né? Muitas vezes de forma instintiva até. Eu sou eternamente grato ao Trump. Eu gosto dele, da maneira de negociar, de conversar. Eu não pedi taxação nenhuma. Todo mundo vai sofrer, não é só o empresariado, não. O pessoal embaixo, aqui na ponta da linha, o mais pobre, vai sofrer também, porque vem inflação aí, vem queda do PIB, vem fuga de investimento. Agora, está passando o tempo e o governo atual continua fustigando, em vez de buscar uma conversação. Comigo nem teria ocorrido isso. Eu, presidente, não teríamos esse problema, como eu dei o exemplo do aço lá atrás. A Jussara tem uma outra pergunta. Eu queria só fazer A Juliana, por favor, Juliana. O Eduardo está negociando. O Eduardo é um excelente garoto, meu filho, responsável, tá dando o melhor de si, sacrificou a tua vida, está sacrificando o teu mandato para buscar uma alternativa. E está conversando com gente do parlamento e do governo Trump. Então, parabéns, Eduardo. Para pedir um recuo, né, presidente? Então, o Eduardo está pedindo esse recuo. O senhor pretende pedir o passaporte para também ir aos Estados Unidos? Me dá o passaporte que eu ando pelo mundo. Pronto. Eu estou aqui sendo tratado como bandido há 2 anos, como bandido. Busca e apreensão aqui na minha casa aqui por cartão de vacina. E o Gonê mandou arquivar a questão de vacina a meu respeito. Não tem nada de vacina a meu respeito. Fui acusado de tudo que se possa imaginar. Agora está nessa mentira, nessa farsa do golpe. Quando há uma tentativa de golpe em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos todo mundo fica sabendo. No Brasil ninguém sabe ainda que, segundo o Alexandre de Moraes e o Gonê, houve uma tentativa de golpe. Ninguém sabe ainda. Presidente, deixe-me passar para a Jussara agora, que tem uma outra pergunta para o senhor. Jussara? Presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro tem criticado o governador Tarcísio de Freitas, que tem buscado dialogar com a embaixada dos Estados Unidos e com empresários. Porque Eduardo acredita que uma solução para o tarifaço seria apenas a questão da anistia ampla, geral e restrita, nas palavras dele. Como é que o senhor avalia este embate e qual é a sua avaliação da atuação do governador Tarcísio de Freitas? Olha, o Relações Exteriores do Lula acabou de puxar a orelha do Tarcísio. Quem negocia é ele. Quando o Tarcísio vê que o governo não negocia, ele está buscando alguma coisa dentro do seu estado. O estado que mais vai ser prejudicado com a taxação vai ser São Paulo. O Tarcísio faz alguma coisa e é no seu alcance. Agora, a solução não vai ser feita pelo Tarcísio. Não vai ser resolvido o caso para um estado. Tem que resolver para o Brasil. E quem está à frente dessa negociação chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Pronto. Não custa nada quem quiser entrar em contato com ele, liga para mim que eu passo o telefone e converso com o Eduardo, que está dentro da Casa Branca. Ela está dentro do Capitólio, conversa com o governo, com gente do executivo do governo Trump, com o parlamento do Trump também, para buscar uma solução. Agora, o Trump está sendo bastante claro. Quem negocia com a ditadura não vai ter espaço conosco, vai ser taxado, ponto final. Nós queremos isso? Não queremos, mas é o que ele está fazendo com o mundo todo, e não apenas com o Brasil. Nessa última leva agora, uns 20 e poucos países, quem sofreu a maior sanção foi o Brasil. Por quê? Porque tem um energúmeno na presidência, que fica aí provocação o tempo todo. É o padrão dólar, é o Irã tem que ter autonomia para fazer a bomba atômica. Isso está desde 2009, não é de agora não. Quando ele defendeu lá no Irã, o Lula, que ele pudesse enriquecer urânio acima de 20%, para fins pacíficos. Tá de brincadeira. Presidente, só para complementar essa pergunta, em relação ao que a gente vê, principalmente o governo, o Lula e a esquerda dizendo que este discurso do Eduardo, de que só uma anistia vai livrar do tarifaço, colocando que isso é a família Bolsonaro colocando os interesses pessoais acima do interesse do Brasil. Como se responde a essas críticas? Qual é o interesse pessoal meu na anistia? Qual é o meu interesse pessoal na anistia? Eu estava aqui de Rio de Janeiro,
Eu estava no Brasil de 8 de janeiro. Tá certo me colocar no 8 de janeiro? Eu estou nos Estados Unidos. Tá certo isso? Não tem nada pessoal meu, não. Quando começou a anistia lá atrás, a primeira proposta, quiseram botar na proposta a anistia das inelegibilidades. Falei, não, é só pessoal do 8 de janeiro. Repito para vocês, no relatório da Polícia Federal, ela não me coloca no 8 de janeiro. Quem me coloca é o PGR Gonê. É justo isso? É justo um de vocês agora pagar uma multa de um carro teu em Porto Alegre, se você está em São Paulo e Brasília? Porque fica difícil a minha defesa. Eles têm que provar que eu sou culpado, não tenho que provar que sou inocente. Presidente, desculpa, só porque... Presidente, só porque não ficou claro para mim. O senhor está dizendo que não... Você não tem que responder pergunta minha. Você não tem que responder pergunta minha. Mas é justo eu ser condenado por depredação de patrimônio se eu estava nos Estados Unidos? Jussara? Presidente, que que juízes são esses? Que Ministério Público é esse? Presidente, o meu ponto agora é que, só para esclarecer o que o senhor disse, para a gente entender com bastante clareza, o senhor disse que não tem interesse pessoal na anistia. Portanto, se houver o Congresso a aprovar uma anistia para o senhor, exatamente, mas caso aprove uma anistia e que o senhor não seja incluído, isso resolve a questão do tarifaço, hipoteticamente? Olha, não existe anistia tirando pessoas fora. Se anistia fatos. Quando é pessoal, é graça. Isso não está sendo discutido graça nenhuma aí. Então tem que ser anistiado o episódio do 8 de janeiro. E eu não tô no 8 de janeiro. Você tem que ser uma pessoa, com todo respeito a vocês, né? Vocês têm que ser umas pessoas alienadas para dizer que eu estou no 8 de janeiro. Ninguém tem dúvida que está nos Estados Unidos. Assim como o Felipe Martins não viajou comigo dia 30 de dezembro de 22. E pegou 6 meses de cadeia por causa disso. 10 dias solitário por causa disso. Só ontem foi perguntado para o Cid se ele viajou. O Cid estava no meu avião e falou que não viajou. Como agora estão fazendo uma maldade com o Gilson, meu ministro do Turismo, que não pode sair de Recife. Uma mentira que ele teria ido no consulado tratar do passaporte para o Cid e não foi tratar no passaporte do pai dele. Ficou preso por algumas horas, apreenderam seus telefones e deram cautelares. Não pode sair de Recife. Perdeu mais de 2 milhões em shows que ele faria no São João. E continua com restrição. Que país é esse? Que justiça é essa? Onde uma pessoa decide a vida de qualquer um. Covardia com a Débora com 2 filhos. Há 2 semanas condenaram uma mulher com 7 filhos. Lá em janeiro de 23, ela é chamada de terrorista, agora de golpista. Tem uma mulher, uma senhora com 6 filhos em Ji-Paraná, Rondônia, marido condenado a 14 anos. Ela com seu salário de servidor estadual retido. Covardia, destruindo famílias. Presidente, Clezão, deixe-me várias passar. vezes foi pedida a domiciliar para ele problema cardíaco. Morreu no presídio. Deixe-me passar para o Pedro Venceslau, que também vai fazer a última pergunta. Pedro? Presidente, na semana passada a esquerda fez uma manifestação aqui na Paulista que pela primeira vez foi maior do que a da direita, com a bandeira do nacionalismo, do patriotismo em defesa do Brasil em questão do tarifaço. Hoje o senador Hamilton Mourão disse o seguinte: não aceito que Trump venha meter o bedelho aqui no Brasil. Eu queria que o senhor avaliasse essa declaração do Hamilton Mourão e se o senhor não avalia que o governo agora pode se apropriar do discurso do nacionalismo e do patriotismo, já que está em defesa do Brasil contra a tarifa de Donald Trump. Vamos supor que haja uma taxa lá na Venezuela. Em nome do patriotismo, o povo tem que ir às ruas para defender o Maduro? Mesma coisa aqui no Brasil. O povo vai à rua para defender o Lula? Não meta o bedelho aqui? Nós não temos mais como resolver nossos problemas com as nossas próprias pernas. É daqui para pior. Com a decisão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, vocês mesmos estão correndo risco de responder processo a qualquer momento. Nós temos que condenar o carteiro pelo conteúdo da carta. É isso que foi decidido. Isso é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é a marca da democracia. Estão acabando
com as nossas liberdades no Brasil. O pessoal não consegue enxergar isso. A classe empresarial que pode sofrer se o tarifaço entrar em vigor, tem algo mais grave, é a liberdade de vocês. O que o senhor achou da declaração do Hamilton Mourão, que é um aliado? Eu não sou presidente da República. Se eu fosse, isso não teria acontecido. Nem teria começado. Teria negociado como o Milei negociou lá atrás. Está sendo mais direto. Gosta de mim. Mas o que o senhor achou da declaração do Hamilton Mourão? Ele nos aponte o caminho para resolver internamente. Eu acredito nele. Não tem como, hoje em dia, resolver internamente essas questões. Não tem como. Eu acho lamentável a declaração dele. Ele é senador da República, tem direito a falar o que... Que tem direito não, né? Tem que tomar cuidado, que ele não tem essa... O artigo 53 não vale para ele também não, né? Mas eu não quero mais arranjar problemas aqui. Eu espero que o Mourão nos mostre como resolver internamente esse problema. Gostaria de receber um telefonema dele, tem meu número, para me dizer como resolver internamente esse problema que nós estamos vivendo no Brasil. Agora, presidente, o senhor acha que o Eduardo Bolsonaro, seu filho, deve voltar ao Brasil ou não? Olha, ele tem 40 anos de idade, é uma pessoa que tem responsabilidade, está aí abrindo mão. O deputado federal mais votado da história do Brasil foi em 2018, está quase 2 milhões de votos, e ele tem consciência, né? Segundo ele disse, se voltar para cá, ele vai ser preso. Ele já está no inquérito por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porra, dá para entender uma porra dessa? Dá para entender uma porra dessa? Agora, no mês atrás. Ele está num inquérito específico para ele por abolição do Estado Democrático de Direito. 12 anos de cadeia. Quer que ele faça o quê? Que ele venha para cá? Para ser preso no aeroporto? Eu quero ver meu filho preso? Acabou de fazer 40 anos de idade, tem um neto, tem o meu nome, tem uma neta com ele. Não vou mais ver, porque eu não posso ser do Brasil, não pode vir para cá. Agora, ele está fazendo pelo Brasil, tem que ser reconhecido o trabalho dele. Não adianta um governador de estado, com todo o respeito que eu tenho a eles, tentar resolver dentro do seu estado, que não vai resolver esse assunto. Resolve é lá. O Eduardo está à disposição de qualquer governador para tratar esse assunto. Presidente. Agora o Trump tem as suas imposições. Presidente. Ele está botando na mesa quais são as imposições. Ele quer a volta da democracia no Brasil. Nós devia dar graças a Deus ao Trump. Lógico, o tarifácio machuca a gente. Presidente, se eu tivesse poder, anularia, mas não tenho. O senhor defende, o senhor acredita que daqui a 2026 possa haver uma mudança na composição do TSE? O senhor já afirmou isso em vários momentos e o senhor pode, a condição de inelegível pode ser derrubada. Se isso não acontecer até 2026, o nome que o senhor poderia indicar para o cargo de presidente da República seria do Eduardo Bolsonaro hoje? Olha só, quando eu nasci em 55, o vizinho gritou, homem ou mulher? Não tinha sonografia naquele tempo. Tá? Isso vai acontecer quando eu não tiver mais chance. Se porventura essa injustiça contra a minha pessoa continuar. A injustiça da inelegibilidade, a injustiça de uma possível condenação por um crime que não existiu. Não é que eu não cometi, não existiu para mim, não existiu para Débora, não existiu para ninguém. Tá? Agora, o que o Trump tem falado? Que ele não vai reconhecer eleições num país onde a oposição é alijada por lawfare, ou seja, por ativismo judicial. O Bolsonaro está bem na pesquisa, vamos arranjar maneira de tornar inelegível, vamos condená-lo aqui por golpe de Estado. Ele tentou dar um golpe de Estado lá dos Estados Unidos, lá da Disney. Estava lá na Disney passeando, dia 8 de janeiro, resolveu dar um golpe de Estado. Então não será reconhecida a eleição onde a oposição for alijada. Como alijaram a Marine Le Pen na França, na Romênia, a mesma coisa. Tentaram alijar o Trump nos Estados Unidos. E o Trump tem uma afinidade comigo, uma vida semelhante. Ele levou um tiro na orelha lá, eu levei uma facada na barriga. Ele perdeu eleições e pode falar o motivo, eu aqui não posso falar, porque não posso, tudo é crime. Que porventura eu fale sobre as eleições. Falei, parte. Para vocês, que pesou a mão do TSE, que eu não podia fazer nada. O Lula podia chamar de genocida. E eu não podia chamá-lo de apologista a roubo de celular. Não podia fazer nada. Não podia botar com o boneco do CPX na cabeça. Presidente. Então, ou pesou a mão do lado de lá. O ministro Fachin se reúne com embaixadores. 2 meses depois, eu me reúno, que é uma política privativa minha, para fazer crime eleitoral. Presidente, deixe-me insistir nessa pergunta. Caso o cenário não mude até 2026, o nome favorito do senhor seria o Eduardo Bolsonaro?
Não tenho a menor ideia, não penso em segundo nome ainda, por enquanto eu sou alternativa, que não cometi nenhum crime, não tentei dar o golpe de Estado, não abusei de poder político ou econômico por ocasião das eleições minhas lá atrás, não sou criminoso, sou inocente, dei o melhor de mim por 4 anos à frente da presidência da República, com pandemia, com greve, com guerra, com crise hídrica, terminamos no superávit, terminamos numa relação dívida pública PIB melhor de quando eu entrei, diminuiu o número de mortes no Brasil em quase 30% por arma de fogo, criamos o PIX, concluímos vários trechos rodoviários pelo Brasil com o Tarcísio, concluímos a Norte-Sul, que era privada, mas o IBAMA tinha seu jeitinho, né, de dificultar, conseguimos resolver essa questão. Ou seja, anistiei mais de 1 milhão de jovens no que devia para o ProUni, fizemos o que tinha que fazer. Fui até lá embaixo, lá, carteira de habilitação passar para 10 anos. Fizemos um montão de coisa que podia ser feita pelo Brasil. O Rogério Marinho revogou mais de 5 mil normas regulamentadoras, desafogando aí a pressão que o empresário tinha por parte de fiscais. Tá? O agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro. Todos ganharam dinheiro comigo, do bilionário ao mais humilde. Todos ganharam dinheiro comigo. Cheguei em 21 a botar a taxa Selic 2% ao ano, comecinho de 21, mas depois das consequências da Covid, aumentou. Nos últimos presidentes aqui, começa lá com o FHC lá atrás, a menor taxa de juros foi no meu governo, que eu tinha uma equipe fantástica, equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes, tinha um time de ministros muito bom, alguns poucos pisaram na bola, saíram, mas a grande maioria fizeram um trabalho excepcional pelo Brasil, só temos boas coisas a apresentar. Chegue na rua e pergunte para um qualquer lá, me dá o nome de 3 ministros do Lula, ele não sabe. Okay. Só tem gente lá que não tem qualificação, lamentavelmente. Presidente, é tudo negociação. Vá no Banco do Brasil, Caixa Econômica, vê quantas diretorias estão na mão de partidos políticos. Veja no meu governo quantos tinha. Vê as estatais como é que está. Vê os Correios como estão. Rombo aí enorme. O Banco do Brasil, o rombo do ano passado de 14 bilhões de reais. O Previ deles, pô. É assim tá o Brasil, pô. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Presidente, que golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada. Com coitados na rua. Com coitados na rua. Mulher idosa presa, 17 anos de cadeia. Uma covardia. Que fazem com essas pessoas? Ok. Presidente, quer agora justificar e prendendo 43 anos de cadeia. Eu peço desculpas interrompê-lo, presidente. As pessoas estão me julgando, não tem o mínimo de consciência? Presidente, eu peço perdão interrompê-lo. Eu gostaria de continuar aqui, mas eu tenho que passar daqui a pouco o jornal para um outro jornal e não atrasar aqui a grade da TV. Desculpa, agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos aí. Bom, essa entrevista aí foi uma entrevista interessante de se analisar, porque o Bolsonaro tocou em alguns pontos bem sensíveis aí. Entrevista com o Bolsonaro é sempre muito polêmica, né? Você não sabe, porque o Bolsonaro só dá entrevista ao vivo, então você não sabe o que vai sair, qual é a reação do Bolsonaro perante as perguntas dos jornalistas ali. E tem alguns jornalistas que ficam ainda querendo militar, né? Então o Bolsonaro, nesta entrevista da CNN, ele estava pistola, estava bravo, indignado com a situação dele, né, Jair Bolsonaro, porque o PGR pediu a condenação dele lá no inquérito lá do suposto golpe lá de Estado, né? E aí, meu amigo, quem é que vai ficar bem sendo que tem o PGR pedindo a sua condenação para o STF? Aí complica. Bom, mas tem a questão também do tarifaço, porque estão querendo jogar no colo do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, a culpa. A culpa não é do Lula, a culpa é do Jair Bolsonaro. É isso que a esquerda está tentando. A esquerda e a mídia, né, que é um braço, a grande mídia, que é um braço aí da esquerda, estão tentando jogar no colo do Jair Bolsonaro
a responsabilidade do Trump tá querendo ali taxar o Brasil em 50%, não é isso? Então, estão querendo jogar isso aí no colo do Jair Bolsonaro e isso também interfere em todo esse imbróglio aí, porque o Trump mandou a carta para cá, na carta que o Trump mandou, falando sobre o tarifaço, ele alertou referente à perseguição que está havendo ao Jair Bolsonaro, por parte aí do próprio governo Lula, por parte do Supremo Tribunal Federal, né? E aí tem esse alerta também, né? Tem o tarifaço, tem a perseguição a Jair Bolsonaro e o Trump já deixou muito claro na carta de que é, é uma caça às bruxas, né? Nas palavras do presidente dos Estados Unidos. Pediu para deixar o Bolsonaro em paz e disse que é uma caça às bruxas, né? Na carta também ele defende a liberdade de expressão, defende as empresas americanas que atuam no Brasil, né, que são as Big Techs aí, e o Trump é um presidente, de fato, que está defendendo os interesses dos Estados Unidos, defendendo o povo do seu país, defendendo a liberdade de expressão do seu país. Sendo assim, ele também ah, está defendendo o Jair Bolsonaro por conta da ligação que ele tem com o Jair Bolsonaro, né? A ligação ideológica, a ligação, né, no sentido de ter as mesmas ah, tendências políticas em relação às políticas públicas para um país, né? Então tem um certo respeito, né? Até porque o Eduardo Bolsonaro parece que é amigo lá do filho do Trump, conhece o Trump pessoalmente, tem ali o Jair Bolsonaro também conheceu quando era presidente e tudo mais, mas o Eduardo Bolsonaro tem aí uma, uma amizade maior com a família Trump, né? Por conta que é amigo pessoal lá do filho do Donald Trump. Esse imbróglio todo está rolando. Jair Bolsonaro, nessa entrevista, ele não está nada satisfeito com a decisão da PGR, natural que não estivesse, e também não está satisfeito com o rumo, né, que o país está tomando aí na condução do governo Lula. O Trump está observando e já voltou a falar novamente em defesa do Jair Bolsonaro, não sei se foi hoje ou se foi ontem, enfim, mas ele falou novamente referente aí à condenação da PGR, e o Trump está em defesa do Jair Bolsonaro. Ele, toda vez que fala em Brasil, ele fala sempre no nome do Jair Bolsonaro para deixar o Jair Bolsonaro em paz. Vamos esperar o desdobramento dessa questão toda. Me parece que o Brasil está em um beco sem saída, né? E não vai ser Jair Bolsonaro que vai resolver isso, não. O presidente é o Lula. O Lula é que tem que resolver isso aí. Não é isso? Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.